Hello! Voltei para o meu vídeo de leitura bíblica e nesse período nós vamos ler aqui em Pedro, dá pra ver? Pode dar ao contrário, mas é a primeira epístola de Pedro, carta de Pedro. Nós vamos ler hoje. Tentar ler o capítulo todo, o livro todo, são apenas 5 capítulos ao todo. E nós vamos fazer essa leitura. E diz assim, capítulo 1 diz: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus. Vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês venham mais e mais. A graça e a paz de Deus. Versículo 3 que diz: Louvemos a Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda do céu, onde elas não perdem valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provocações que vocês estão sofrendo. Essas provocações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que você tem, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem terem visto e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao dizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar, e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, para o bem de vocês. O mensageiro do Evangelho que falavam pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, e Ele
Versículo 17. Quando oram a Deus, vocês chamam de Pai. E Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que se perde o valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não pais mortais. Como diz a Escritura Sagrada, todos os seres humanos são como a erva do campo, a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Então, esse é o capítulo 1 que acabei de ler. E aqui umas considerações, umas questões que eu queria frisar nesse capítulo. É que no capítulo 1 ele fala que, versículo 2, ele diz assim: e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele e obedecerem, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Então aqui é uma palavra que me chama a atenção, porque o Espírito Santo ele nos leva a nos ver que nós temos um dom, que nós temos um Deus, que a Bíblia diz que Deus ele tem ciúme de nós. Então é uma parte assim que me chamou muita atenção, e ele diz que através do sangue de Cristo, através do sangue de Jesus, que nos purifica, né, todo mal, que nos purifica do nosso pecado, e que nós temos o encontro todos os dias através da Bíblia, né, e é algo muito impressionante que a Bíblia fala, e que você e eu possamos cada vez mais tomar posse que está sendo dito, que está sendo. E outra parte que me chama muita atenção, através do versículo, a partir do versículo 13 em diante, né, que ele fala sobre o chamado que nós temos, santidade, que todos nós, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos defeitos, mesmo com tudo que nós temos de ruim na parte negativa, o Espírito Santo ele nos convida a frutificar, o Espírito Santo nos convida à santificação. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é o único ser responsável por fazer nós frutificar. Eu só posso frutificar, é aquilo que o Espírito Santo está me fazendo entender. Eu só posso dar frutos se eu estiver em Cristo. Eu só posso me santificar de verdade se Jesus fizer parte de mim, se Jesus fizer parte do meu dia, se Jesus fizer parte da minha vida. E ele diz a sede santos como eu sou santo, né? Então é um chamado muito forte para cada um de nós que cremos no Senhor, que ele diz, sede meus imitadores, né? Jesus fala, sede meus filhos, sede meus, eu assim desejo. Eu quero que vocês sejam meus filhos, eu quero que vocês continuem sendo meus, porque eu quero usar vocês, eu quero encher vocês, eu quero limpar vocês. Então são palavras que o Espírito Santo tem me ministrado nesse momento, de que Deus nos chama para uma vida santa, uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa,
uma vida correta, uma vida que não tem como nós se envergonharmos, não tem por que nós baixar a cabeça, não tem por que nós termos vergonha de quem a gente é, porque a gente está em Jesus. Por mais que a gente, no passado muito pouco distante na nossa vida, nós vivemos uma vida totalmente enganosa, mas através da palavra, existe uma palavra na Bíblia, não me recordo uma passagem, o versículo diz que Jesus ele é a água, né? Ele é o pão, ele é a água. Então a água serve para quê? Para limpar. A água serve para purificar, serve também para saciar a sede. E o pão serve também para alimentar, para fortalecer, dar ânimo, dar força, para que a gente possa ter uma jornada gloriosa no caminho de Jesus. Porque tudo que é de bom vem de Deus, tudo que é bom vem de Senhor, porque nós não temos nada. Tipo, a Bíblia diz, até o próprio Jesus foi humilde em dizer, bem assim, ele disse, bom só o Senhor, né? Bom só o Pai. Então, uma palavra que, outra que ele fala, que me chama muita atenção, que ele fala que nós somos comprados por um preço incorruptível. Né? Ele fala que o ouro, a prata, eles têm um valor limitado, mas o valor de Cristo, o sangue de Cristo, foi pago por um cordeiro sem defeito. Nós vemos que lá no início mesmo de Gênesis, Êxodo, Levítico, né, nos Deuteronômios, nos livros escritos por Moisés, que ainda era o tempo que nós vivíamos baseado na lei, lá todo o era simbolizado o sacrifício de Cristo através do Cordeiro, né? Através do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que cada pessoa, cada ano, ou para cada festividade, às vezes, existia um sacrifício de cordeiro, né? Tinha todo um requisito, né? O cordeiro tem que ser, tem defeitos, sem nenhum tipo de anormalidade, tem que ser saudável, ele tinha que ser o primeiro, né? Tinha que ser o primogênito. Então eram muitas coisas, porque é para simbolizar a perfeição de Cristo, né? Então simboliza Cristo. E ali ele está fazendo referência de novo, trazendo memória do Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que foi dado em sacrifício para que nós venhamos ter vida em Jesus. Então, nós temos vida assim. Eu tenho vida assim. Você tem vida, mas essa vida se é possível verdadeiramente em Jesus, através de Jesus, em Jesus. Então, essa palavra é o capítulo 1. Hoje eu só estou dando a introdução. Então, hoje eu vou só ler para o vídeo. Hoje eu vou só ler o capítulo 1. Talvez, deixa eu ver. Normalmente eu gravo o vídeo só aos sábados, né, e segunda-feira. Então, normalmente nesses dias que eu tenho mais tempo, eu tenho mais. Tenho me dedicado mais. Não que eu leia a Bíblia só nesse dia, eu leio a Bíblia todos os dias. Tento ler todos os dias. Eu tenho dificuldade, como qualquer pessoa. Às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu tenho desgosto, desânimo, porque às vezes algumas passagens são muito pesadas, alguns livros são muito pesados. Por isso que eu trouxe esse livro, esse 1 Pedro que eu já li, e tô lendo de novo, para trazer reflexão em vídeo, para que eu possa ter um pouco de controle a respeito do que eu já tenho lido, que eu já tenho na minha memória, o que eu já li, o que eu já aprendi, o que eu tenho aprendido, fazer relatos, falar sobre isso, porque é uma coisa que eu vi sobre mim, que você só aprende quando você compartilha, quando você fala, quando você conversa, quando você tem como trazer memória aquilo que você já está aprendendo, trazer aquilo que parece que está um pouco difícil, aí vai clareando sua mente, vai clareando sua memória, a sua mente, o Espírito Santo vai te enchendo, vai te transbordando. Então, é um período muito bom do que você lê a Bíblia, você aprende, você... É difícil, porque nem sempre a gente está com ânimo, nem sempre está com vontade, nem sempre a gente está animado para ler a Bíblia.
Nós sabemos que é que nós passamos para ler, eu sei que eu passo, tá vendo? A ler a Bíblia, mas eu tenho posto isso na minha rotina. Todos os dias eu pego um livro para ler, um capítulo, e tento tirar algo que o Senhor tenha me falado. Esse livro é um livro muito bom, indico para todos. É um livro muito curto, né? Apenas 5 capítulos. E também ele é muito autoexplicativo. Não é tão difícil, não é tão pesado, a linguagem dele não é tão difícil. Então, eu recomendo para todos ler esse livro, ok? Nesse momento eu vou agradecer, orando a Deus. Sempre eu termino ou começo orando ou termino orando. Então, nesse momento eu gostaria de agradecer a Deus nesse momento. E próxima vez estarei aqui trazendo capítulo 2. O capítulo 3 também. Os 2 capítulos, ok? Então, querido Deus, meu Pai, Senhor Jesus, eu muito obrigada por esse momento, por esse período, Deus, tempo de qualidade, nós passamos na Tua presença, Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que a Tua presença sobre nós é que faz a diferença em nossas vidas. Que o Senhor possa me motivar, que o Senhor possa fazer com que eu entenda mais Tua palavra. Deus, perdoe todos os meus pecados, todos os meus erros. Que o Senhor possa me purificar através da Tua palavra. Que o Senhor possa moldar-me através da Tua palavra. Dar uma mente nova, renovada, em Jesus. Que o Senhor receba a honra, a glória, o poder, a misericórdia, a majestade e todo o domínio da minha vida, Senhor, nesse momento, Deus. Eu me entrego para Ti, Jesus. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha alma, o meu corpo, meu espírito. Para Ti, Deus, repreende tudo mal. Repreende tudo aquilo, Deus, que vem contra a minha vida. Repreende tudo aquilo, Deus, que vem contra mim, Deus. Que nesse momento, Senhor, Deus esteja me repreendendo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Bye.